E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as representações de corte ilustrado no ArchiCAD e como é que a gente consegue ter um pouco de flexibilidade no estilo de representação do projeto, chegando a apresentar cortes como esse aqui, né? Com uma certa profundidade, uma certa paleta de cor, que talvez tenha a ver com o conceito da sua apresentação, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de representação e como é que a gente consegue otimizar e trabalhar alguns formatos nesse estilo ilustrado aqui dentro do ArchiCAD. Vamos lá. Bom, esse aqui é um projeto, né, que eu desenvolvi no ArchiCAD, uma residência, e a gente vai utilizar ela para poder fazer esse breve estudo de representação de corte ilustrado, né? É um formato um pouco diferente e ele pode trazer um pouco de dinamismo na sua apresentação. Por exemplo, essa planta aqui, ela já está sob o efeito de um filtro de sobreposição aqui do ArchiCAD. Então, se eu desligar parte desse filtro aqui que eu configurei, que é o filtro de estudo preliminar, ele volta a ficar com a parede normal. E nesses casos aqui, deixa eu pegar aqui o corte, clicar com o botão direito e abrir o corte. Quando eu desenvolvo algum elemento de corte no ArchiCAD, eu sempre gosto de trabalhar a profundidade do desenho. Então a gente tem o elemento cortado mais forte, o elemento logo em seguida com uma caneta um pouco mais fraca, e assim a gente vai seguindo uma sequência de representação e profundidade do próprio desenho. Nesse caso aqui, eu estou com uma representação um pouco diferente. Eu vou habilitar aqui um filtro de projeto executivo para a gente ter um pouco mais de detalhe na representação. E vocês vão ver que o meu corte, deixa eu habilitar aqui também, ao invés de projeto legal, vou habilitar aqui o filtro de estudo preliminar em corte. Vai habilitar as vigas, vai habilitar todos os elementos e desligar outros, tá? Dessa maneira aqui eu consigo ter um corte ilustrado, ele já está pintado de azul, e a maneira como eu usei para pintar esses elementos aqui foi apenas criando um filtro de representação aqui, onde eu consigo alterar a cor do elemento que eu vou cortar. Por exemplo, eu posso colocar aqui vermelho, nesse filtro aqui que está sobrepondo, e nada mais é do que uma regra, né? Uma regra que a gente diz que todos os elementos cortados, que são parede, viga e laje, eles vão ter a representação na cor vermelha, tá? Mas nesse caso aqui, como eu não quero o vermelho, eu vou voltar para o azul. E como esse vídeo não é para falar sobre os filtros, né? Eu vou deixar essa parte para um outro momento. Eu vou devolver aqui o azul e a gente tem um corte, um tom diferente do tradicional, que é o tom de cinza, porque o efeito que a gente vai trazer para o fundo, o efeito de vegetação, ele vai combinar com essa paleta de cor aqui. Quando eu volto aqui para o meu projeto, se eu utilizar esse corte aqui como base e posicionar aqui no fundo, por exemplo, algumas árvores em 3D, né? Vou colocar aqui só algumas árvores. Você vai ver que quando eu voltar para o meu corte e atualizar, ele vai contemplar as árvores de fundo, né? Eu já tenho aqui algumas árvores que estão no fundo contempladas. Porém, qual é a questão? Para poder criar uma estrutura de desenho que seja mais leve, né? Eu estou falando aqui de uma representação que não necessariamente vai ser fiel ao que está no entorno, é mais para você trazer um estilo ilustrado para o seu desenho. Então, nesses casos aqui, eventualmente você pode até usar as árvores originais, mas eu vou trazer uma proposta de usar um fundo um pouco diferente. Vou deletar elas. O que a gente vai fazer? Eu vou criar uma folha de trabalho e vou chamar essa folha de trabalho de corte ilustrado, tá? Nessa folha de trabalho, eu vou puxar aqui a minha linha guia, vou habilitar a linha guia, vou puxar aqui uma linha para ser a base do meu chão, por exemplo, para eu poder ter uma guia de desenho. E aqui nessa linha eu vou vir na ferramenta Objeto, vou escolher aqui nas configurações do objeto, ao invés de pessoas, eu vou aqui na aba de visualização, vou vir aqui em Jardim e vou escolher, por exemplo, essa primeira opção de árvore aqui. Essas opções de árvore, quando eu venho aqui na segunda opção, ele permite escolher entre vista de topo ou vista simbólica também. Na vista simbólica, ele tem uma série de árvores aqui que funcionam, né, na hora de fazer uma boa representação de corte, por exemplo. E como a gente vai fazer um corte que pode ser adaptável para diversas ilustrações que a gente vai desenvolver, eu vou escolher algumas árvores dessa primeira camada aqui. Então, por exemplo, vou começar com essa, vou escolher essa árvore aqui e posicionar aqui.
E aí, aproveitando que ela está aqui, vou clicar, vou duplicar essa árvore aqui com Ctrl. Colocar algumas árvores, né? Na verdade, eu posso até duplicar um pouquinho mais, porque depois é mais fácil de alterar com elas já na posição. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas delas e vou alterar o desenho. Então, eu vou pegar essa daqui, vou alterar o desenho. Vou pegar essa daqui e vou alterar o desenho também. Vou colocar esse desenho aqui mais simples, né? Vou pegar essa e colocar um outro formato. Deixa eu ver aqui, talvez esse aqui que é um pouquinho maior. Tá? E por último, eu vou pegar essa daqui e vou colocar um formato mais simples também, como essa aqui. Tá? Acabou ficando muito pesado essa daqui. Eu vou reduzir um pouquinho. E vou mudar o estilo dela também. Pronto. Dessa forma... deixa eu mudar essa aqui também. Acho que essa aqui acabou ficando muito próxima. Deixa eu jogar ela um pouco para o lado. E vou alterar também a representação dela aqui do fundo. Posso até botar... Não, essa daqui é um pouquinho melhor. Vou botar essa daqui. Tá? E o que acontece? As árvores com mais definição eu vou trazer para frente. Seleciono elas, botão direito. Trazer para frente. E as árvores com menos definição eu vou colocar para o fundo, como eu acredito que já estejam. E dessa forma eu consigo ter uma perspectiva. Essa aqui eu vou até reduzir um pouquinho. Só para poder não ficar tão igual a outra. Dessa forma eu criei um conjunto de árvores, onde eu tenho aqui algumas perspectivas, né? Eu tenho árvores mais detalhadas na frente e árvores menos detalhadas no fundo. Feito isso, eu vou pegar aqui a minha ferramenta Trama, né? E vou posicionar um retângulo aqui mais ou menos assim. E aí dentro dessa trama, eu vou escolher a sobreposição de gradiente. Quando eu clico em gradiente, eu clico aqui nesse meio aqui, faço uma rotação do gradiente, jogo aqui para o fundo para poder fazer uma transição um pouco mais suave do desenho. E aí eu espaço, e aí eu faço um espaçamento um pouco maior, desço aqui um pouco e fica mais ou menos assim. Dessa forma eu consigo ter um fundo que destaque as árvores, né? Eu crio aqui um fundo com um contraste um pouco melhor para as árvores. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais uma trama, vou utilizar o 50% na cor branca. Dessa forma eu vou sobrepor todos esses elementos e vou mandar ele aqui para frente. E eu consigo criar como se fosse uma espécie de suavização desses elementos aqui da planta. Feito isso, eu vou pegar algumas árvores, vou pegar, por exemplo, essa daqui, e vou pegar essa daqui e vou trazer elas para frente. Dessa forma eu consigo criar uma perspectiva ainda maior, né, entre a profundidade do desenho. Vou selecionar essas duas árvores e mudar a cor delas, que eu achei muito escura. Vou botar um cinza um pouquinho mais claro. Pronto, dessa forma eu consigo ter um desenho com uma perspectiva visual maior. Feito isso, eu vou salvar essa minha viewport. Eu posso salvar a minha viewport aqui no mapa, ou eu posso simplesmente clicar com o botão direito e posicionar ela no layout. Bom, depois que a gente fez esse desenho, essa montagem aqui na folha de trabalho, o próximo passo é mais fácil. Basta pegar esse desenho e colocar na minha prancha, sobrepondo na parte de trás do meu desenho de corte. Então eu vou vir aqui na minha prancha, vou habilitar a prancha aqui do meu desenho, onde eu já estou com um corte na prancha, inclusive. Agora eu vou abrir a minha folha de trabalho. E aí eu posso salvar essa vista no meu mapa de vistas, que é a melhor opção, ou eu posso simplesmente clicar com o botão direito, salvar na vista, mas ao mesmo tempo colocar direto na minha prancha. Dessa forma eu consigo colocar o desenho direto na prancha e ao mesmo tempo eu sei que ele foi salvo aqui no meu mapa de vistas. Depois, se a gente quiser organizar, fica mais fácil. Então, de volta aqui na prancha, eu vou pegar o meu desenho, vou ajustar ele aqui na viewport, posso colocar ele um pouco para cá. Agora eu vou pegar o desenho, vou posicionar ele aqui próximo do meu corte. E tá vendo que a viewport dele está um pouco maior? Eu posso organizar ela arrastando aresta por aresta, ou eu posso simplesmente clicar aqui na aba do frame e pedir para ele ajustar a minha viewport ao desenho. Dessa forma ele vai juntar todo o desenho a essa viewport. Depois a gente pode fazer um ajuste ou outro. E dessa forma aqui, eu consigo ter, eu acho que o desenho já está até no fundo. Basta eu pegar aqui, clicar com o botão direito
e pedir para ele colocar na ordem de sobreposição o desenho lá para o final, como já está. Vocês vão ver que o corte aqui ele está sobrepondo o meu desenho de ilustração de fundo. Posso vir aqui, ajustar um pouquinho, colocar um pouquinho para cá. E dessa forma a gente já consegue ter um corte ilustrado. O que é legal dessa técnica é o seguinte, eu posso ter no meu template de projeto alguns fundos, alguns cenários onde eu possa usar para poder criar uma narrativa de corte ou uma narrativa de fachada diferente. Então se eu vier aqui, por exemplo, na minha folha de trabalho, no corte ilustrado, eu posso, por exemplo, pegar mais uma ferramenta de trama e colocar mais um 50% aqui em cima. Vou colocar ele aqui para cima, novamente, colocar o display. E ao invés de 50, eu posso colocar 75. Dessa forma, quando eu vier aqui para minha prancha, como a atualização está automática, eu consigo deixar o fundo mais suave ainda. E não somente, se eu voltar aqui para minha folha de trabalho, eu posso duplicar esse desenho aqui com o Ctrl, né, arrastando com o Ctrl, e criar variações desse fundo, né? Então eu posso, por exemplo, pegar essa árvore aqui e deletar, falar que elas não existem e trocar por outras árvores. Eu posso também deletar toda essa parte de sobreposição para suavizar o desenho e deixar só a caneta de fundo e alterar a cor dela também. Vamos supor que eu coloque esse rosa aqui. E aí, quando eu vier no meu projeto, se eu quiser tentar qualquer alteração na visualização do meu fundo, basta clicar aqui e arrastar essa viewport para cá para pegar um pouco do desenho lateral que a gente montou. Atualizo aqui, vou novamente clicar no desenho porque ficou pela metade e vou terminar de arrastar aqui até chegar mais ou menos aqui para ficar com o fundo atualizado. Pronto, agora eu já tenho um corte aqui e já está com outras cores. E nada me impede de criar algumas versões desse tipo de desenho para poder, no fluxo de trabalho, não perder tempo e ter uma dinâmica de apresentação de acordo com o projeto que eu estiver desenvolvendo. Bom, feito isso, basta você salvar um PDF e você vai ter uma imagem organizada de acordo com a sua apresentação. Espero que você tenha gostado dessa dinâmica de apresentação. Esse formato aqui é um formato 100% de desenvolvimento no ArchiCAD, mas se você também quiser, você pode desenvolver alguns cenários no Photoshop, por exemplo, ou no Illustrator, ou qualquer outro software de visualização que você utilize, e deixe ele no seu preset aqui do ArchiCAD como um template. E você consegue fazer uma migração e ter uma flexibilidade de visualização um pouco melhor, dependendo do que você vai apresentar, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!